Isaías, capítulo 36. Eles, porém, se calaram e não lhe responderam palavra, porque assim lhes havia ordenado o rei, dizendo: não lhe respondereis. Versículo 21. O rei Ezequias foi o primeiro rei de Judá, cuja fidelidade foi comparada à de Davi. O que os seus antecessores não fizeram, fez Ezequias. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo. Segundo Reis, capítulo 18, versículo 4. Removendo do meio de Judá tudo aquilo que fosse abominável ao Senhor. Ezequias confiou em Deus, de forma que não houve nem antes e nem depois dele rei semelhante em Judá. Ele se apegou ao Senhor. Segundo Reis, capítulo 18, versículo 6. Seguindo seus passos e observando os seus mandamentos. Então, para onde quer que fosse, Deus o acompanhava e o fazia lograr êxito. Confiança e relacionamento. Eis dois princípios fundamentais para uma vida cristã vitoriosa. Ezequias confiou em Deus e se apegou a Ele, ou seja, quando confiamos, nos apegamos. Nas primeiras horas de cada manhã, Deus se apresenta a cada filho seu e aguarda pacientemente pelo convite de fazer morada no coração e de conduzi-lo pelo caminho da verdade. Ele nos aguarda para desfrutarmos de um tempo de qualidade com Ele e dele recebermos forças e sabedoria para as batalhas do dia. Os moradores de Jerusalém foram surpreendidos naquele dia com uma voz desconhecida falando em linguagem nacional. A pergunta feita pelo rei da Assíria ao povo de Judá, por intermédio de Rabsaqué, foi desafiadora. Que confiança é essa em que te estribas? Em outras palavras, que confiança é essa em que você se apoia? A fé de Ezequias e do povo foi provada através de palavras de desânimo e de maldição. E o assim diz o Senhor foi desafiado pelo assim diz o sumo rei. Eles, porém, se calaram, obedecendo às ordens do rei Ezequias. Nem sempre falar é a melhor solução. Bater de frente com quem testa a nossa fé pode ser a resposta da nossa falta de confiança no agir de Deus. Calar-se diante da afronta é sábio. O homem prudente, este se cala. Provérbios capítulo 11, versículo 12. E também é cristão. E como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Isaías capítulo 53, versículo 7. O nosso desafio diário é que nossas palavras e ações estejam em conformidade com aquele em quem dizemos confiar. O inimigo que nos cerca e tenta nos destruir, conhece bem o idioma do nosso coração. Ele deseja que nos alimentemos dos dejetos do pecado e que acreditemos numa falsa paz, como se o Senhor aprovasse o seu propósito maligno. Muitos estão como o povo que estava sobre os muros, ouvindo palavras desencorajadoras. A oferta de Senaqueribe era tentadora, mas mentirosa, assim como as ofertas deste mundo. Se Ezequias não tivesse demonstrado com a sua vida que valia a pena confiar em Deus e manter um relacionamento íntimo com Ele, o povo não teria obedecido às suas ordens. Deus deseja fazer da nossa vida um testemunho diário de confiança e de intimidade com Ele. Nos últimos dias, como Rabsaqué, viram escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? 2 Pedro capítulo 3, versículos 3 e 4. Precisamos descer dos muros da desconfiança e subir em nossa torre de vigia. Aproxima-se o tempo em que, diante da fúria final de Satanás, Deus terá na terra um povo que nele confia, mesmo que severamente provado. Confie e apegue-se ao Senhor, e Ele fará de você um instrumento incomparável em sua derradeira obra. Pai, não tem sido fácil passar por este tempo tão turbulento, sem entristecer ou sem desanimar.
cada dia mais aumenta a nossa convicção de que o nosso lar não é aqui. Como almejamos ir para casa, Senhor. Como almejamos o teu abraço paternal. Ajuda-nos a não esmorecer, ainda que severamente afrontados pelo inimigo, e concede-nos sempre que preciso a sabedoria do silêncio. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Um bom dia da preparação, apegados ao Senhor. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.